Olá, amados amigos. Deus abençoe sua vida. Hoje a gente está começando aqui, continuando mais uma aula do nosso curso de oração, de intercessão. E como a gente aprender aí a orar mais de 1 hora. Eu não digo que a gente precisa sair orando 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Que isso às vezes na nossa rotina a gente não consegue encaixar mais 1 hora com Deus, abundante, direito, com uma oração bem feita, a gente consegue já muitos resultados, a gente consegue já estar ali protegido, falar com Ele e ouvir a voz dEle. Então eu quero que você aqui esteja pensando em algo que você queira pedir em oração enquanto eu estou falando aqui. Escreva aqui nas mensagens para você também entrar no nosso grupo de intercessão, de oração, e aí a gente vai orar por você, mas que todos os dias você consiga ter esta prática de pelo menos 1 hora perseverar em oração. Não uma oração terrena que não passa do céu, mas sim uma oração com firmeza, uma oração direcionada. E é treinamento. Às vezes você caminha durante 2 meses, aí no 3º mês você já tem vontade de correr. Assim mesmo é oração, agora você já está mais capacitado. Então, hoje estamos aqui no começo ainda do nosso curso e eu queria falar sobre, a gente estava falando na parte anterior sobre a gente iniciar a nossa oração falando que Deus é todo poderoso, depois lembrando do tabernáculo, e no tabernáculo que vem o altar de bronze e depois vem a pia. Então quando eu começo aquela oração eu falo: Senhor, o Senhor é todo poderoso, Criador do céu e da terra, né? E ali o Senhor no altar de bronze, o Senhor colocou aquele cordeirinho, derramou o sangue de Jesus ali pelos meus pecados, nem precisaria, ali o Senhor fez por amor a mim. Aí obrigada porque o Senhor me livrou da maldição da lei. Ali eu vou falando tudo o que significa, que eu já expliquei ali nas semanas anteriores. E depois eu falo: Senhor, agora chegou a hora da pia. Porque quando o sacerdote ia ali limpar o cordeirinho, né, matar ele, tirar o sangue, tirar aquelas vísceras, toda aquela parte, ele ficava com a mão suja, cheia de sangue. E como ele ia continuar o processo de todo o sacrifício com as mãos sujas. Então aí tem a hora da pia. Quero mostrar para vocês nosso guia aqui de oração com a hora da pia, que a gente tem a estátua de bronze e temos a pia. Nessa pia, ela representa limpeza e purificação. Como a gente se purificar. E ali a gente fala: Senhor, então depois que a gente falou do sangue de Jesus e fique um tempo falando disso, eu já ensinei nas aulas anteriores como falar disso. Ali a gente começa a falar da pia. Eu tenho um roteirinho aqui de oração, quando eu às vezes, para não me perder e lembrar, eu anoto. Eu abro um pouquinho o olho e falo: ai Senhor, a purificação quer dizer o Espírito Santo. Quando a gente fala de água, de purificação, quem te purifica hoje é o Espírito Santo. Ele te purifica. Jesus te dá acesso ao céu, a te livrar do pecado, e o Espírito Santo te purifica. Então é a água. E ali eu falo: Senhor, agora eu estou na fase da pia, naquela etapa do sacrifício. Então, assim como o Senhor limpou as mãos daquele sacerdote, limpe o meu corpo, limpe a minha vida, me limpe dos meus pecados. E ali eu começo
a falar de todo o ódio que eu tinha no coração, para o Senhor me perdoar. Começo a falar dos meus pecados. Senhor, se eu tive ódio, me tire isso. Se eu tive algo de... Aí você pode falar sobre manipulação, sobre adultério em pensamento, sobre fornicação em pensamento, fisicamente, ou também sobre palavra lançada de maldição sobre outra pessoa. Você se arrependa. Ali eu falo tudo. Se eu falei mal de outra pessoa, me perdoe, que o Senhor odeia a língua maldita. Se eu pensei algo ruim, ou se eu fui egoísta, me tira desse egoísmo, me purifica, eu te peço perdão. Ali também, se eu maltratei alguém, eu te peço perdão. Se eu gritei, se eu não tive domínio próprio, eu te peço perdão. Né? Se eu fui buscar a outros deuses, se eu orei por uma imagem, se eu mexi com coisas que não são do Senhor para buscar milagres, com ocultismo, o Senhor me perdoa. Ali eu fui ver um horóscopo, em vez de consultar o Senhor, fui achar coincidências em que não são do Senhor, que não são da Bíblia. Me perdoa. Eu quero me purificar disso. E ali eu vou lembrando de tudo, mas veja bem, para você saber que tudo é pecado, que tem um monte de coisa que é pecado que a gente não sabe o que é. Eu já falei aqui sobre gula, é pecado, a gente não sabe o que é. Se eu bebi muito, se eu comi muito, um monte de coisa é. E às vezes a gente não está lembrando para pedir em oração, mas que a gente peça ali. Senhor, se eu não estou lembrando de algo para te pedir perdão, me lembre. Assim eu também faço. Me lembre do que eu fiz hoje de manhã, hoje de tarde. E vai me mostrando para eu pedir, para eu ser perdoada, para eu ter poder de perdoar. Me transforma numa pessoa meiga, me transforma numa pessoa humilde, tire toda a soberba do meu coração, me dá com profunda compaixão pelas pessoas, o espírito de bondade, né? Os frutos do Espírito, que é bondade, me dê benignidade, me dê mansidão, me dê domínio próprio. Me dê paciência, me dê amor, que é o elo perfeito de tudo isso. E ali eu vou pedindo para Ele me purificar e me santificar, ou seja, me limpar e me transformar, que é o Espírito Santo que te transforma. Então que a gente lembre de todas essas fases. Eu sempre começo a oração com o tabernáculo, falando de que o Senhor é o Deus dos céus, imaginando o tabernáculo, imaginando todas essas fases, da parte de bronze, do sacrifício do cordeiro, da pia, da purificação. Se você puder, anote esses processos para você lembrar também. E ali você começar a ter uma oração completa. Amém? Isso não pode faltar na nossa oração. O reconhecimento de Jesus, do sacrifício e dos nossos pecados, e pedir transformação. Feche seus olhos, quero orar com você hoje. Essa foi nossa porção de hoje. Senhor, meu Deus e Pai, confesse aqui o sangue de Jesus. Eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida. E repita, e o Senhor como meu Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Pai, que o Senhor esteja aqui visitando o teu filho e a tua filha. Eu venho orar por eles, para que tenham mais vigor na oração, mais direcionamento, mais foco,
mais firmeza no nome de Jesus, ó Pai. Se há distrações na sua oração, que o Senhor venha organizar a sua mente, dê estratégias, dê um caderno, dê leitura, dê esse hábito de olhar durante a oração para que a sua oração seja frutífera, não seja uma oração que não chegue nos céus, mas seja uma oração que atravesse aqui e chegue nos seus santos dos santos, Pai, para que milagres aconteçam, para que o Senhor venha ouvir, para que toda quebra que precisa ser feita de distanciamento do Senhor venha ser quebrado no nome de Jesus e a tua presença venha entrar no seu coração, trazendo transformação do Espírito Santo sobre a sua vida. Alimenta, transforma e receba hoje o renovo do Senhor sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Compartilhe esse aprendizado de oração para que você seja livre e permanecendo em oração eficaz, recebendo as suas respostas. Deus abençoe sua vida.